que a virtude de fraternidade seja iluminada pelo sol do teu amor, que as vibrações de gratidão cheguem a todas as irmãs e irmãos que necessitam dos processos de recuperação. Se conosco, Jesus, no trabalho que é teu, assim seja. Na noite de hoje, juntos nós vamos refletir em torno dos 30 até 35 minutos, a tolerância necessária, respeitando o horário das senhoras e principalmente dos benfeitores, em torno do tema Lei de Adoração, mas eu sugiro, é claro, é um tema muito profundo, né? Depois, outros momentos de você estudar com o vosso anjo guardião, ou se desejar, já está disponível há mais de 2 anos o projeto Espiritizar toda a lei de adoração. São 8 vídeos de 1h30. Quando a gente abre o livro dos Espíritos, nós temos 4 livros dentro do livro dos Espíritos. Lembram? Livro primeiro, cujo tema é, isso mesmo que você está pensando, mas está com vergonha de falar, as causas primárias. Livro segundo, o mundo espiritual, o mundo dos Espíritos. Livro terceiro, as leis morais, ou leis divinas, dependendo dos tradutores, que é o que a gente agora vai estudar, uma das leis. Tá? E o livro 4, Esperanças e Consolações. Às vezes as pessoas me perguntam, mas por que você gosta de ser muito repetitivo e até abordar os temas? É para ser fiel ao Senhor Allan Kardec. Porque vejamos, quem é fiel no pouco, será fiel no muito? Sim ou não? Sim. Se eu não for fiel do espírito mais superior da Terra, estou dizendo espírito puro, o mais evoluído, como que eu vou ser fiel a Jesus? Então não é à toa que ele veio e codificador, porque quem estava na erraticidade, por exemplo, São Luís, ou mesmo Santo Agostinho, não tinha a maturidade adquirida como a dele. Tudo bem? Então não é à toa que ele faz seu porta-voz dos espíritos, no caso superiores, e auxiliado pelo Senhor Jesus, o Espírito de verdade. Então é nesse aspecto. Foi um educador, então os temas já nos dão dica da filosofia do movimento espírita, né? Então a filosofia da doutrina espírita, ou seja, nós encarnados no movimento espírita. Então não tem punição. Quando a gente pega o livro 4, que é Esperanças e Consolações, já o tema, já dá a dica, não existe punição, não existe castigo, não existe privilégio, não existe obrigação, não tem que me obrigar a nada, nem obrigar os outros a fazerem algo, porque eu estaria contra uma lei divina, lei de liberdade. Tudo bem? Por isso que eu fiz assim rápido. Então, abrindo, então todo mundo tem, quem estiver aí pode acompanhar, não há problema nenhum. Para ser fiel ao codificador, questão 649 seguintes é a lei de adoração. E eu vou tentar ler só as 4 primeiras para chegar no livro Os Mensageiros. Questão 649. Em que consiste a adoração? Resposta: é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima de Deus. Então, pausa. Então, adorar não está somente aquilo que a gente aprendeu nessa existência e também nas outras, às vezes até no lado religioso. Por exemplo, adorar seria orar. Não, orar é um mecanismo muito importante que faz parte da lei de adoração. Estudar as leis divinas é uma adoração. A gente acabou de ver aqui, ó, a resposta. Porque todo mundo que está nessa sala, aqui presente, não está em desdobramento, todos estão refletindo sobre as leis divinas, percebeu? A beleza. Porque toda vez que eu quiser entender Deus, eu vou entender Deus no meu nível de que maneira? Questão 9 do livro dos Espíritos. Eu entendo Deus como os Espíritos puros. Então vamos pegar o exemplo. Jesus é o Espírito puro. É o único que a gente conhece. Nós vamos conhecer no futuro vários, né? Mas por enquanto a gente está aqui, alguns, né? Quer dialogar, né? Se guiar, se modelar no Jesus. Tem outros que estão pegaram com Jesus. Acham que Jesus tem que atender os pedidos egoicos da pessoa. Pois é. Então, Jesus consegue já, nós não. Então, na questão 9 do livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar, a resposta é: falta para vós um sentido. Então a gente precisa se burilar. Mas foi o próprio mestre que deu a dica quando os fariseus viram que ele tinha feito calar a boca
os saduceus e juntaram-se em conselho deles, doutor da lei, tentando lhe perguntou: qual é o maior mandamento? Qual foi a resposta? Essa mesmo que vocês estão pensando, mas estou com vergonha de falar. Amarás a Deus de entendimento, de coração e de alma. É o primeiro e maior ensinamento. E o segundo, semelhante a este: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, no nosso nível evolutivo, a obra divina, que nós fazemos parte, é o universo. Então, quando eu estou estudando as leis divinas, eu estou, primeiro nível, olha lá, entendendo as leis. Então, estou amando o Criador. Aí eu posso trazer agora para o coraçãozinho, que é sentir as leis, para depois vivenciar as leis. Então, para nós amarmos Deus, o nosso nível é estudar as leis divinas, senti-las no nosso coração e praticar. Esse foi a grande missão de Jesus: mostrar todas as leis, ele mostrou, e todas as virtudes que estão em conexão com as leis. Compreensível isso? É importantíssimo. Não é à toa que na questão 630 do Livro dos Espíritos, o que é o bem e o mal? Isso mesmo que vocês pensaram, não está com vergonha de falar. Bem, toda vez que eu sigo as leis divinas. Mal, toda vez que um movimento de revolta, de orgulho, né? Eu brigo contra as leis divinas. Falta de discernimento, por exemplo, a virtude de discernimento. Não quero parar para refletir. Isso que eu estou pensando em fazer para o meu próximo, será que é bom para mim? É bom para o próximo? Tudo bem, não foi muito rápido. Então, toda vez que eu estiver estudando as leis e trazendo as leis para o meu coração, e quem vai fazer isso é você, não é o seu anjo de guarda, não é Jesus nem Deus. Porque nós vimos com o senhor Humberto de Campos, no livro Boa Nova, a última vez que eu estive aqui, ficou como tarefa, sugestão, para vocês serem fiéis ao benfeitor. Se você pegar ali na biblioteca, que quando eu passei pela biblioteca eu vi, vocês também devem ter ouvido, os livros falarem assim: me tirem daqui, socorro, eu quero que as pessoas se instruam, porque eu fui feito para levar informação. Então, se você puxar o Boa Nova, capítulo 14, qual foi a primeira pergunta que Jesus fez a Nicodemos? Nicodemos, você sente os textos que você interpreta? Então, o Nicodemos era fariseu, ele tinha superado um nível de ignorância, o não saber. Mas os outros dois níveis de ignorância, que é o não sentir e o não vivenciar, ele ainda não havia superado, porque só ele pode fazer isso. Como nós. Entre o saber e o sentir, quem faz a ponte é o verbo refletir. Se eu não fizer reflexões, eu não trago ensinamento para a minha vida. Então, não sigo. E aí a gente no último encontro, lembra que Allan Kardec ensinou para todos nós, está registrado em Obras Póstumas, no texto Projeto 1868, que há uma diferença entre entender e compreender. Se eu abrir o dicionário agora, entender e compreender, quem escreveu o dicionário não teve às vezes a oportunidade, como nós, de estarmos estudando as leis divinas. Então ele vai dizer, ele ou ela, que são sinônimos. Mas para Kardec não. Entender é o cognitivo, compreender é quando eu trago para o coração. Por isso que ele escreve: o espiritismo bem entendido e bem compreendido será a grande alavanca de transformação da humanidade. E aí o exemplo que eu dei, lembra? Quem estava aqui, é claro. Eu estou vendo aqui visualmente muitas pessoas que estavam aqui no último encontro, dos encarnados, que eu estou falando aqui. Eu estava passando na Francisco Glicério, num pronto atendimento de um hospital muito famoso, e um médico às 10 da manhã fumando. Não me chamou a atenção, só me chamou a atenção, ele está fumando ao ar livre, está poluindo o ambiente, pelo menos não está poluindo dentro lá do pronto atendimento. Mas quando chegou perto na Costa, na escola que eu trabalho, veio a frase do senhor Allan Kardec. E aí foi a pergunta que eu fiz para as senhoras: o médico entende que o cigarro faz mal a todos os órgãos, a começar pelo pulmão? E as senhoras que estavam presentes, sim. Mas ele já compreende? Não. Então você jamais se compare a outro ser dentro da classe espírita. Porque você, como eu, estamos seguindo Jesus, não os cristãos, como ensina Emmanuel. Qual o modelo de homem que devemos seguir? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Vê de Jesus. Tudo bem? A importância de refletir. Então, toda vez que a gente vem elevando o pensamento, nós estamos adorando a Deus. É o que a gente está fazendo aqui, ó, durante esses 7 minutos que já passaram. Próxima questão, 650. A adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento?
Resposta: sentimento inato como da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o ser humano a se curvar diante daquele que o pode proteger. Vamos lá, dicas para todos nós. A partir do momento que eu sinto que eu fui criado, que eu sou um espírito imortal, conforme a questão 76 do livro dos Espíritos, qual o movimento que eu vou ter diante do Criador? Então, vai ter lá as virtudes. Então, primeiro movimento, eu me humildo, porque eu percebo que há uma beleza do universo a começar por mim mesmo. Sim ou não? Por exemplo, Deus é o absoluto, nós somos os relativos. O absoluto precisa do relativo? Deus criou o universo para ele ou para a gente? Para nós, porque ele foi antes do universo. Agora, quando ele nos criou, o que ele deu para o universo? Um presente. Então eu sou importante para o centro do universo, Deus, que teve o trabalho de me criar, como vocês também. Então, quando eu já vejo através de reflexões que eu fui criado, que Deus me deu como oportunidade esse veículo fantástico, essa máquina divina, como diz o texto do Mensageiros, né? O Emmanuel, no livro, um dos livros dele, Engenho Divino, que é o corpo físico. 37 trilhões de células trabalhando agora no meio indumentária física, 37 na de vocês. Então eu já reconheço que eu tenho que me humildar e ser grato às duas virtudes, porque aí eu consigo me fortalecer. Porque quando eu peço ajuda ao Pai, Ele nos fornece recursos para eu, como espírito imortal, desenvolver as virtudes. Tudo bem ou foi muito ligeirinho? Então é por isso que, na pergunta, não tem ninguém no universo que não já sente a presença divina. Ah, mas Alessandro, será que não tem povos ateus? Então vamos lá, próxima pergunta. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Resposta: não, porque não há, jamais houve povos ateus. Todos compreendem, todos compreendem, todos compreendem, o verbozinho, que há acima deles um ser supremo. Ah, mas Alessandro, peraí, eu tenho um amigo que é muito cientista e ele é meio cético. O que aconteceu? Aí você que é inteligente sabe, não tem uma lei divina chamada lei de reencarnação? Na última existência, às vezes ele seguiu Cristo, ele quis seguir os cristãos da boca para fora, os cristãos que eu estou falando, como ensina Emmanuel, um dos seus livros, o livro da Esperança, os cristãos sem Cristo. E aí ele se decepcionou com Cristo ou com aquele que diz que seguiu Cristo? E ele registrou aquilo. Percebeu? Que ele traz. Vai que ele foi torturado como cientista, como foi o caso de Jan Hus, Kardec, na penúltima, Jan Hus, que na Universidade de Praga, está lá a estátua dele, na Inquisição, prenderam ele porque ele divulgava o cristianismo já. E aí ele vê uma criança colocar um graveto para o cidadão lá acender a fogueira. Ele olha para a criança e fala: santa ignorância. Daí o termo, santa ignorância. Vem Jan Hus, o Kardec no passado. Tudo bem, as questões aí que tem pessoas, então, mas vamos lá, vamos entender esse movimento que é mais profundo. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai fazer 160 anos, agora em abril, olha lá o que o Lázaro está dando a dica para a gente na lei de amor. Então ele fala: quando do seu ponto de partida o ser humano só tem instintos, mais avançado e corrompido, só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é amor, não amor no sentido vulgar do termo, mas esse som interior que junta tudo. Mas viu que ele deu a dica para a gente? Lá atrás, quando a gente foi criado, simples e ignorantes, homens da caverna, nós temos instinto. Tanto é que o instinto é uma forma de inteligência. Você que é mãe sabe disso. Você está às vezes no 14º filho. O 14º você não vai tratá-lo como no primeiro. Uma inteligência, já passou pelas experiências. Não é isso? Tudo bem? Mas quando a gente vai para as sensações, eu posso então corromper a beleza dentro de mim, que são as leis divinas. Então eu posso ir por esse movimento de orgulho, soberba, vaidade, falar: Deus não existe. A gente entende agora a frase:
da resposta 651. A pessoa sem esse movimento de reflexão, né, ele pode se ligar a algo do passado no presente dele. Aliás, o passado está no nosso presente. O livro é tão profundo, 160 anos, que é claro, ao longo desse ano, vários irmãs e irmãos que vai usar aqui nesses 30 minutos reflexões com vocês, vão ler a importância das virtudes, estão aqui nesse livro, quando o Blaise Pascal vem aqui nos chamar o desprendimento. É a dica dele, que diante de um familiar eu não posso ter nem apego, nem indiferença. São as duas extremidades. Eu tenho que ter desprendimento. Ele está minha esposa, está meu filho, ele é um espírito imortal. Tudo bem? Os verbos. O livro é tão profundo que Emmanuel, quando tem 100 anos de publicação, 1964, então homenageia que é o Livro da Esperança. Vocês estão ganhando o presente da livraria Pingo de Luz e nas Redes da Caridade. Vai ficar lá para a biblioteca para folhear. Sobre cada virtude o Emmanuel explica no livro, porque o Emmanuel é um ministro de Jesus, um dos ministros de Jesus. Questão 652. Pode-se considerar a adoração como tendo sua origem na lei natural? Tem as leis divinas, que são leis naturais. A lei de adoração está lá? Olha a resposta. Ela está na lei natural, visto que é o resultado de um sentimento inato no ser humano. Por isso ela se encontra em todos os povos, ainda que sobre formas diferentes. Então é o que ele está chamando a atenção, que hoje se fala da religiosidade. Eu estou numa religião, mas eu devo desenvolver a minha religiosidade. Eu devo me conectar ao Pai. E é claro, vem todo, né, os benfeitores, que no nosso caso são os anjos guardiões, conforme explica a doutrina dos Espíritos. Para vermos a importância da lei de adoração, há 80 anos atrás, né, daqui a pouquinho, que é em fevereiro, que o livro vai fazer entre os aniversário, mas no dia 25, lembra? Dia 25 de janeiro, o que vai acontecer que é importante na sua vida? Não sei se é essa quinta, 18, não é de 25. Não, eu estou falando isso porque falam os especialistas na área do cinema. Se muita gente na primeira semana assistiu o filme, eles deixam mais tempo em cartaz. Os Mensageiros virou filme. Mas quem disse que no filme dá tempo de representar todos os capítulos? Mas aqui a gente vai ler um rapidinho, isso é um incentivo, para nós vermos a importância do Evangelho no lar. Então, capítulo 34, olha o título: Oficina de Nosso Lar. Entre 18 e 19 horas, atingimos uma casa singela do bairro Modesto. No longo percurso através de ruas movimentadas, surpreendi sobremaneira por me deparar em quadros totalmente novos. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos de transeuntes vários, ou colados a eles em abraço singular. Então, primeira dica: o que eu penso eu atraio. Eu estava tão bem lá nos semeadores, não sei porque quando eu cheguei em casa deu uma dor de cabeça. No caminho se conectou em coisas não enobrecedoras, não é isso? Alguém nesse aparelhinho invigilante te mandou uma mensagem não enobrecedora no chamado, né, mundo digital, WhatsApp, e você deu às vezes muita atenção naquilo que não é enobrecedor. O que aconteceu? Você atraiu. Mas se você faz o Evangelho lá, que agora é a dica do André Luiz pra gente, 80 anos atrás, eu vou acelerar o capítulo, tá bom? Vou acelerar. Ele ficou encantado, né, que ele vai descrever. Aí ele vê lá, teremos aqui o Aniceto, que no filme dá a entender, é aquele ator bonitão, todo respeito, é claro, já casado, não é isso? O Aniceto, estou brincando. Bom, teremos aqui o nosso refúgio. É uma oficina que representa nosso lar. Olha que maravilha! Qual é a colônia que está aqui entre Santos e Guarujá? Que a gente também faz parte, São Vicente, toda a turma. Qual é o nome? Obrigado. Alvorada Nova. Às vezes a tua casa a gente vai ver aqui, é uma oficina do Alvorada Nova. Isso é o que eu estou falando, não. Por isso que eu estou apresentando, tem um tempo. Eu sei que você vai ser fiel a quem? A mim? Não, ao Kardec. Ao André Luiz, que não é o André Luiz só, porque todo o livro do André Luiz, antes de ser publicado, passava pelas mãos de
de dois benfeitores espirituais, Emmanuel e Bezerra de Menezes. Quem fala? O próprio Chico Xavier. Onde está registrado isso? Cartas que ele trocava com o presidente da Federação Espírita da época, que a Sueli Caldas Schubert teve autorização de publicar na década de 80 e virou livro pela fé. Testemunhos de Chico Xavier, que eu faço votos que tenho na vossa biblioteca. Aí olha lá, ele chegou na casa pequenininha, aproximamos o jardim, que rodeava a construção muito simples. Estupefato, observei que numerosos companheiros espirituais assomavam a janela, saudando-nos alegremente. Primeira dica, ó, benfeitor é tudo alegre, como Jesus, alegre, não sisudo, porque a pessoa é sisuda, põe na conta do Cristo. Aí médium sério é médium sisudo. Tá bom então, legal. Que significava tudo aquilo? De outras vezes visitava a minha cidade, meu antigo lar, mas nunca via tal coisa. Primeira dica dele, ó. Aniceto compreendeu uma perplexidade, explicou aos irmãos que nos saludam, André Luiz, são trabalhadores espirituais que se abrigam nessa tenda de amor. Um cavalheiro muito simpático, acolhedor, abriu-nos a porta. Abriu-nos a porta. Esse promenor foi outra nota imprevista. Tal não sucedia quando voltava à minha velha casa terrestre. As portas cerradas não me ofereciam obstáculos. Ali, porém, figurava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. Vamos lá, primeira dica dele para a gente aí, ó. Quando a gente eleva os pensamentos ao Pai, que não é uma oração, é o que a gente está fazendo aqui, nós estamos elevando o pensamento ao Pai, através das leis divinas. E a gente tem o hábito de fazer isso. O que vai acontecer com a nossa casa? Espiritualmente falando, o que ela vai ter? Pode falar. Porta e janela. Perceberam a beleza? Então, quando eu faço o Evangelho no lar, eu estou colaborando para harmonizar não só a minha casa íntima, o meu aposento, mas a minha casa física. Então só entra quem eu convidar a entrar. Tudo bem? Isso é profundo. Agora vem uma pergunta aqui. Não precisa levantar a mão, que eu não quero constranger ninguém. Só balança a cabeça. Quem daqui dos encarnados, porque os desencarnados também fazem, está no livro Nosso Lar. Quem daqui dos encarnados faz o Evangelho no lar? Balança a cabeça, só para eu ver aqui, ó. Até que aqui o índice está melhor do que as outras casas espíritas. Em torno de 15% dos encarnados faz o Evangelho no lar. Mas está perdendo ainda, hein? 15, hein? Então você já sabe, não estou colocando nenhum terror em ninguém, essa não é a ideia. Que se eu não estou fazendo o Evangelho lá, o que está acontecendo na minha casa, espiritualmente falando? Eu estou lá almoçando e pode estar alguém sugando os fluidos da minha alimentação, como está no livro Missionários José Luiz? Resposta é sim. Um parente que desencarnou e não aceita que desencarnou, pode estar lá do lado de mim visitando-me e não querer voltar para a colônia, como naquele filme famoso, o título em inglês, que você já deve ter assistido 5 ou 7 vezes, eu mesmo já assisti umas 15, porque repete todo ano. Tudo bem, pessoal. E quem criou o Evangelho lá? Jesus, na casa de Simão Pedro. Onde está isso? No livro Jesus no Lar, do benfeitor Ney Lúcio, através de Chico Xavier. Os parentes e o próprio Pedro não estavam com conversas enobrecedoras. Jesus coloca o Evangelho lá e ensina como esperar a paz entre as nações se não temos a paz entre as 4 paredes. E aí dá continuidade. A casa pertence a todos os cooperadores fiéis do serviço. Cristão André Luiz era uma senhora, Dona Isabel, viúva, com 5 filhos. Um jovem apresentando 16 anos, um rapazote de 12 anos, 3 crianças, 9, 7 e 5 anos. Dona Isabel com 40 anos de idade aproximadamente, ele descreve. Viúva, o esposo dele vinha no Evangelho lá. Olha só que beleza. Quando a gente faz até o Evangelho lá, os parentes, que a gente às vezes está com saudade, podem participar e nos visitar. Incentivem vocês no Evangelho lá, na lei da duração, que a gente vai estar colaborando. Então hoje, antes de ir embora, faz
presente para você mesmo. Pergunta para os trabalhadores da casa, você vai ver como é simples realizar um evangelho no lar. Primeira dica, como está no livro dos Médios: assiduidade e pontualidade, 2 virtudes. Qual o dia da semana que você com teu anjo de guarda poderão receber Jesus na tua casa? Então na tua casa pode ser, por exemplo, domingo, 8 horas da manhã. Porque quando Jesus disse, 2 estiverem reunidos em meu nome, Jesus não falou 2 encarnados, ele colocou onde a gente é encarnado. Eu sei que vocês gostam de língua portuguesa. Ele falou 2. E como na terra, que são 500 do livro dos Espíritos, não há ninguém na terra sem anjo de guarda, que nos acompanha desde o nascimento até a morte, que o anjo de guarda é um espírito superior, que foi colocado por Deus. Então eu convido os familiares, eu não imponho, porque as leis divinas são convidativas, como ensinou Jesus, que a nossa vontade esteja em conexão com a vontade do Pai. Às vezes eu não quero, eu tenho livre-arbítrio, minha vontade não está em conexão com a vontade do Pai. Jesus tinha plena, quando falou para Filipe, quem me vê o Pai, Filipe. Ou Kardec, na obra que fez aniversário recentemente, há 2 sábados atrás, Jesus, o médium de Deus. Quanto mais a gente se conectar ao Pai pelas leis, no nosso nível evolutivo, um dia vamos chegar lá, na condição do nosso mestre, mas ainda nós somos o que diante do mestre? Aprendizes. Falando do livro, né? E no belíssimo livro, o livro A Gênesis, olha o alerta do Senhor Allan Kardec para todos nós, capítulo 3º, item 6. Deus estabeleceu leis. A gente estudou aqui uma só, bem suavemente, mas eu sei que você vai estudar com o vosso anjo de guarda, plena de sabedoria, que não tem por objetivo senão bem. O homem, ou seja, o ser humano, encontra em si mesmo tudo o que é necessário para seguir. Sua rota está traçada pela sua consciência. A lei divina está gravada no seu coração, e além disso, Deus o chama sem cessar, através dos seus messias e profetas, por todos os espíritos encarnados, que receberão a missão de esclarecer, moralizá-lo, melhorá-lo, nesses últimos tempos, pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam por toda parte. Se o ser humano se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que evitaria os mais pujantes males e que viveria feliz sobre a terra. Viveria feliz sobre a terra. Se não faz sem virtude do seu livre-arbítrio, e disso sofrem as consequências. Allan Kardec. O dedicado amigo do tempo, o relógio, nos aponta que chegamos no tempo necessário às reflexões. Então fica com um convite, por favor, para as senhoras e senhores, pega o livro dos Espíritos, lê com calma as outras questões. Eu parei na 652, depois vem a importância da prece. Eu posso orar por mim, eu posso orar por um outro ser. O nome disso é prece intercessória. Aliás, é um movimento de uma das virtudes mais belas. Quando Kardec pergunta na questão 893, qual é a mais meritória das virtudes? Todas as virtudes têm a sua importância, mas a virtude sem o interesse pessoal. Então, quando eu oro por alguém que eu nem conheço, eu estou desenvolvendo essa virtude. Pois bem, e a gente viu aqui a importância de nós já começarmos na nossa casa, na colaboração de um mundo melhor, um mundo de regeneração que já se encontra dentro de mim, se exterioriza ao redor de mim. Eu não vou mudar os outros, eu só tenho condição de transformar um único ser, a mim mesmo, pelo processo do autoconhecimento, autodomínio e autotransformação, como ensinou Santo Agostinho, terminando o livro 3º dentro do livro dos Espíritos, questão 919 e 919a, ou Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, os bons espíritas, quando ele afirma, reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em domar suas más inclinações e na sua transformação moral. Então agradeço a paciência das senhoras, dos senhores, dos jovens, e a presença amorosa dos benfeitores, com a única palavra: gratidão.
muita paz a todos.